Olá, sejam bem-vindos ao Aqua 360, o podcast do Instituto Aquafit. E para você que está chegando agora, essa é a segunda parte do nosso episódio, que anteriormente falou de natação infantil e segurança aquática, com a professora Sandra Rossi Madormo. E a gente vai dar continuidade, um tema muito legal, abordamos várias coisas. Para você que não assistiu, acesse lá o link do primeiro episódio e ouça um pouquinho sobre esse contexto de história da Sandra, principalmente de como ela trabalha esses conceitos dentro da natação infantil e se tornou uma grande referência para a gente hoje na área da natação, no Brasil e fora dele. E lógico que para complementar esse segundo episódio, essa segunda parte do episódio, a gente trouxe o parceiro da Sandra, né? Eu vou apresentar ele para vocês, mas ele é mais conhecido como o parceiro da Sandra. Rafael Madormo é graduado em Comunicação Social e Marketing, com pós-graduação em MBA nessas áreas. Trabalhou nos departamentos de marketing e venda de grandes empresas nacionais e internacionais na área de saúde e esporte, antes de voltar com foco para a natação infantil. É cofundador do INAT, o Instituto de Natação Infantil, e também do Congresso Brasileiro de Natação Infantil, da ABPNI, e também trouxe o CIGEM, o Simpósio Internacional de Gestão em Escolas de Natação, e co-criador da campanha de novembro, o mês nacional da segurança aquática. Trouxe para o Brasil o evento americano de segurança aquática, que é a maior aula de natação do mundo. Por 25 anos, co-proprietário lá da Academia Via Esporte junto com a Sandra. Atualmente é diretor executivo do INAT, consultor de planejamento estratégico para diversas escolas de natação. Já palestrou em 10 países. Rafael viaja bastante. É um dos conselheiros da ISA. Bom, vamos o que mais? Também foi presidente da UNEM, recebeu o prêmio Kelly Ogley Memorial Safety Award da World Water Park Association dos Estados Unidos, como reconhecimento pelo seu trabalho como segurança aquática. E é assim que eu apresento nosso parceiro, o parceiro da Sandra, Rafael. Obrigado, André. Eu acho que você gastou muito tempo com isso aí. Não precisava falar tudo isso. Mostra o tempo de vida que a gente tem, né? Então isso não é muito bom. E você me apresentou da forma correta. Eu tenho muito orgulho de ser o parceiro da Sandra. Que bom, que bom. Feliz por vocês estarem aqui, por ter dois grandes amigos, de pessoas que eu gosto, aprecio e que acompanho. Sempre que a gente pode, a gente está junto. Minha família é a família de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Eu não vou me emocionar, porque no primeiro eu estava me segurando. Agora no segundo, confesso que eu vou tentar, porque realmente é um prazer gigantesco ter vocês dois aqui. Saber que vocês têm uma rotina gigantesca, seja a rotina profissional ou a pessoal de vocês, e vocês conseguiram dedicar um pouco do tempo para sair de São Paulo e vir aqui para Mogi gravar comigo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, pela amizade e por tudo. A gente que agradece. Bom, no primeiro episódio, a gente falava com Sandra um pouquinho da história do INAT e principalmente como que ele se construiu ao longo desses últimos anos. E finalizamos o episódio falando que uma das propostas principais do INAT é falar de segurança aquática. Você aqui, eu acabei de te apresentar, você criou lá o mês de novembro como mês da segurança aquática, essa campanha que já atingiu o Brasil todo. Mas eu queria saber de Rafael por que segurança aquática. Então, primeiro, um agradecimento a você, ao espaço que vocês nos oferecem, porque toda vez que a gente pode falar de segurança aquática, isso faz parte da nossa missão de vida. Então, as pessoas que estão nos escutando vão ter a oportunidade, para quem não conhece, saber um pouquinho mais, para quem conhece, reforçar alguns conceitos. Por que segurança aquática? Eu acho que ninguém pode se conformar de ter 5.488 pessoas mortas em 2022, que é o último número que a gente tem, que morreram afogadas. Se a gente considerar que o afogamento ele tem basicamente dividido em 3, a gente está falando de afogamento que é a morte, né, o afogamento fatal, o afogamento não fatal com sequelas e o afogamento não fatal sem sequelas. Se a gente considerar todos os acidentes ou incidentes, aí a gente depois pode até falar um pouco mais sobre isso, calcula-se, porque não tem um número fechado, que são 100 mil casos todo ano. Imagina
o que isso causa na sociedade. As mortes a gente não precisa nem falar, né? Porque a morte por afogamento, ela é uma morte traumática para a família, é uma morte que acontece de repente. E das mortes acidentais, talvez seja que tivesse a maior possibilidade da gente evitar. Estima-se que mais de 90% das mortes possam ser evitadas só com trabalho de segurança aquática. Daí a necessidade da gente falar sobre isso, daí a necessidade que nós encontramos e percebemos. Lá em 2007, quando a primeira vez foi eu, no caso, a Sandra já tinha ido a 2, mas a um congresso internacional, e a gente viu, e a gente teve a possibilidade também de participar do congresso das escolas de natação dos Estados Unidos, e a gente viu que o trabalho que eles faziam, na média, o nosso trabalho aqui era melhor. Porém, tinha um fator muito importante. Eles falavam muito de segurança aquática. E aqui no Brasil, existiam algumas exceções. A gente mesmo falava alguma coisa de segurança aquática nas nossas aulas regulares, mas a gente não tinha essa percepção de conjunto que é necessário quando se fala em segurança aquática. Então, a partir do momento que a gente decidiu fazer o congresso, desde o primeiro a gente começou a falar disso e se aprofundou a partir de 2010. E em 2012 a gente criou o Mês Nacional de Segurança Aquática, que, como você já disse, hoje é um evento nacional e de alguma maneira é internacional, porque o pessoal do Paraguai, do Uruguai, Argentina pega alguns dos nossos materiais, o pessoal de Portugal pega os nossos materiais, o pessoal dos países de língua portuguesa acabam utilizando parte do nosso material. E isso, por quê? Porque é um problema que se considera, a Organização Mundial de Saúde considera como pandêmico, porque ele está em todos os continentes. O Brasil é um dos países que tem o maior número de afogamentos. São, em média, em 2022 foram 15 mortes diárias, 2 de crianças, todo dia. 3 de crianças, desculpe, todo dia. 2 de adolescente. São vidas perdidas, são famílias destruídas. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre isso. E por isso as escolas de natação, por isso os profissionais da água, eles necessitam entrar nessa luta. Ok? Então, acho que eu me alonguei um pouco, mas a importância disso. Só para complementar, André, por isso do nome Conduta de Segurança Aquática, e não a gente colocar como conduta para evitar afogamento só. Porque são essas condutas de segurança, tanto na parte externa como interna, que vão evitar o afogamento. Então, é esse o trabalho, a luta toda. Essa palavra, deixa eu só... Legal. É que esse bate-papo que a gente está fazendo aqui... Bom, faz parte da rotina de vocês, você imagina, então, né? A gente vai estar como se estivesse em casa falando aqui. Exato. E como você já falou que a gente é da família, então está tudo certo. Vamos embora, estamos em casa. A questão do prevenção do afogamento, lógico que a gente trabalha com prevenção do afogamento, mas o termo segurança aquática, ele é de fundamental importância que se entenda, porque quando você está falando de prevenção de afogamento, você está muito focado e remete muito àquele espaço, ou na piscina, ou alguma coisa da água. Quando você está falando de segurança aquática, você está expandindo isso, né, para condutas, como a Sandra bem disse, para processos que podem ser feitos. Por isso que segurança aquática não precisa ser feito só dentro de uma aula na piscina. Pode ser feito na escola. Somente no mês de novembro, que é o mês que vocês elegeram para ser o mês da conscientização. Mas é o mês de finalização. Exato. De um processo. Trabalho do ano todo, exatamente, né? Trabalhando com segurança aquática. De chamar a atenção da sociedade. Porque as escolas, os profissionais já vêm fazendo isso. E a gente está muito feliz porque esse é um conceito que a gente já aplicava na nossa escola desde 2010. A gente fazia trimestralmente a quinzena. Começou como semana, depois quinzena de segurança aquática. E depois, lá em novembro, é que a gente fazia isso. Por quê? Porque você precisa reforçar. Segurança é um trabalho de consistência. Não adianta você fazer uma aula com roupa, legal, continuem fazendo, mas só ela vai... É como se fosse uma gotinha dentro do oceano. Uhum. É um processo, né? Daqui a pouco eu vou perguntar para a Sandra como que a gente cria essas estratégias na aula, mas por que na natação infantil trabalhar essa temática, Rafa?
Porque eu costumo dizer, é uma coisa que, sei lá, surgiu da cabeça dela, da minha, não sei, a gente não sabe mais quem criou o quê. Quem que desenvolveu. Surgiu nessas conversas em casa, estamos jantando e vamos falar de segurança aquática. A gente não pode nem separar, porque a gente não sabe como dividir o processo. É mais assim, eu costumo dizer, não sei se é dela ou a minha ideia, mas tanto faz, é do Inati. Foi do Toquinha, para facilitar o processo. Legal. O Toquinha teve a ideia. Que a criança é um vetor de conhecimento. Segurança aquática é um processo, como eu disse, de repetição, você tem que falar todo o tempo. E qual a melhor fase da vida que você tem para aprender, criar novos conceitos, valores, aprender e a ter um comportamento adequado? É na infância. Na faixa etária de 0 a 6, fantástico. E mais, quando bebê, mas bebê não dá para... Ao contrário, você trabalha o pai, a Sandra vai explicar isso, você trabalha a criança, e a criança, depois de uma determinada idade, a Mel, por exemplo, ela vai chegar em casa, pai, não posso entrar nesse barco sem colete. Por quê? Porque o tio da natação me falou, ou porque o Toquinha falou, ou porque o Capitão Mergulho, que vocês estão utilizando agora, falou. Então, utilizar a criança como um vetor de informação, de formação para ela e de informação para a família. Então, por isso. E legal porque a natação, além da natação, né, quando a gente fala de segurança aquática, não é só para a piscina, né, que é isso que a gente tem que falar. O que a Sandra ia dizer? É que através da criança, né, a gente vai fazer com que os pais também se tornem educados. É como o Rafael falou, se essa criança chega lá, vai num passeio, e ela vai ter que entrar numa embarcação e não tem o colete, ela não vai querer entrar, que é o que acontecia na nossa escola, muito disso. Os pais relatavam nas voltas das férias, olha, tinha um barco que a gente ia entrar e não tinha colete, as crianças se negavam a entrar, meu filho se negou a entrar. Então, porque já está internalizado o conceito da segurança. Uma criança consciente, provavelmente ela vai se tornar um adulto mais consciente. E é isso que a gente quer. E é assim que você transforma a sociedade. É um trabalho de médio e longo prazo. A gente começou há 10 anos atrás, né? A Sobrasa está há 40 e tantos anos, né? Então, cada um de nós fazendo a nossa parte, vocês são fundamentais aqui em Mogi, porque vocês estão ajudando esta comunidade a entender e diminuir os riscos, né? Porque esse é um outro problema que a gente pode falar mais para frente. Tá. Antes da gente falar dessa questão mais global, assim, né, de como a gente pode criar essas estratégias para a comunidade, de forma prática, Sandra, o que a gente pode fazer durante as aulas de natação, mas antes de falar com a criança, com essa abordagem com os pais, como a gente pode abordar o pai e falar que o ambiente aquático precisa ser seguro, não só aquele momento da piscina, porque na maioria das vezes eu imagino que como pai você leva a criança para a natação e você confia que aquele ambiente é seguro porque tem um profissional que está preparado, mas ele precisa se transportar para outros ambientes aquáticos. Então, como abordar isso com a família e com os pais, principalmente dessas crianças menores aí que o Rafa falou que é tão importante porque o número é alarmante. Então, os eventos grandes, eles são muito importantes porque chama a atenção de uma forma geral, como a gente falou, da sociedade. Mas no dia a dia é importante o profissional estar conversando com esses pais, em pequenas atitudes na aula, né? Então, por exemplo, essa criança já chega correndo na aula de natação, às vezes, principalmente em volta da piscina, e é um piso molhado. Então, a gente está conscientizando esta criança e, ao mesmo tempo, os pais. Então, eu sempre costumo falar nas nossas aulas, né? Você está falando com esses pais nos 5 minutos iniciais ou nos 5 minutos finais da aula, como forma de aquecimento no início da aula ou como forma de finalização de aula. Chegar e conversar com esses pais, explicando para eles, olha, não adianta a gente só trabalhar o evento, né? No dia a dia é fundamental. E quais as atitudes? Então, por exemplo, em casa, nunca deixar a criança sozinha. Isso é a primeira coisa, porque independente da idade dela, você pode ter um acidente em casa, dela tomar uma medicação, um produto de limpeza, não é só o afogamento. E às vezes os adultos querem transferir para a criança a responsabilidade dela se auto-socorrer, né? Do auto-salvamento. E aí que é o problema. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu vi recentemente, vocês também devem ter visto, um vídeo de 2 crianças na piscina, uma criança mais nova na boia e o irmão mais velho do lado, e aí a criança vira, o menorzinho, né? E o pai distante.
a criança mais velha vai lá e salva a criança, né? Vira a criança. E aí eles colocando esse garoto como o herói da história. E eu não sei se a gente pode romantizar isso. Eu não olho como o garoto como o herói. Ainda bem que ele estava ali. Isso. Mas a responsabilidade não é para a criança mais velha que está junto com o irmão na piscina. Exato. A responsabilidade tem que ser sempre do pai, que estava distante e que não ficou atento com o seu filho menor, ainda que esteja com uma boia, né? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito nas aulas de natação, que a boia não é um material de segurança aquática. Ela é um material pedagógico, que a gente utiliza como outros materiais para desenvolver uma habilidade na criança. Tá? Então, tem que deixar isso bem claro na cabeça dos pais. E é isso, que ele não pode se afastar do seu filho. Não pode passar responsabilidade para outra criança. E, às vezes, num churrasco, nas atividades, é onde mais acontece o acidente. Por quê? Porque está todo mundo achando que está todo mundo olhando. E, no final, ninguém está olhando. Né? Então, sempre é importante ter alguém ficando a cada 15 minutos, 20 minutos, responsável por estar olhando aquelas crianças na piscina. Então, dentro disso, aqui, é o que eu te falei, o tema ele vai e tal. Tem uma coisa que você falou, que é natural que se fale, mas que a gente, desde que começou esse conceito, a gente procura passar que a gente não fala que o ambiente aquático é seguro, a gente fala que ele é mais seguro. Por que isso? Em inglês é safe, safer, né? Aqui, lá é mais simples, você coloca só o R, fica mais fácil. Aqui você coloca o mais. Por que mais seguro? Porque não existe segurança absoluta no ambiente aquático. Qualquer problema que você tiver na terra, provavelmente vai ser muito pior dentro do ambiente aquático. Porque se você ficar dentro da água, você vai ter o problema da bloqueio da respiração, você vai ter problema cerebral. Falta oxigênio. Porque esse é o outro aspecto. O afogamento, a maioria acha que é um problema pulmonar. Na realidade, é um problema cerebral, que é a falta de oxigenação no cérebro. Né? Então, por isso, quanto antes você conseguir tirar a pessoa da água e começar os procedimentos, melhor, mais chance você tem de não ser tão afetado. Com relação, desculpe, à questão desse caso da boia, a Sandra já falou, né? A gente não pode transferir responsabilidade. Adulto é adulto, criança é criança. Ah, mas o meu filho mais velho... Não, seu filho mais velho, ele já tem carteira de motorista? Não, então ele não tem carteira para ser habilitado para cuidar do seu filho mais novo, principalmente na água. Porque a criança em algum momento vai se distrair. Né? Então são coisas que a gente precisa estar muito, muito, muito atento. E outras dicas, né? Desculpa, André. Vai lá. A questão de vaso sanitário, tampa fechada, a questão de máquina de lavar, que tem gente que acha que lavar roupa que não vai acontecer, um balde quando o pai está lavando o carro, como você falou, né? Quais as dicas que a gente poderia estar trabalhando com esses pais? Então é exatamente isso, são pequenas atitudes que no dia a dia, se ele tiver, a criança vai estar mais segura. Legal. Antes de falar dessas habilidades da criança especificamente, só para quem está ouvindo agora a Rafaele, eu imagino que não seja a primeira vez, mas para quem for ouvir a Rafaele pela primeira vez, o que você orienta para que esse ambiente então seja mais seguro? Então, primeiro, eu acho que em qualquer ambiente que você chegar, tem uma coisa que todo adulto, todo pai, todo tio, toda avó, né, porque hoje a gente sabe que as avós ficam boa parte do tempo com seus netos e às vezes elas não tem essa informação. Você precisa chegar em qualquer ambiente desconhecido, ou até mesmo no ambiente que você conhece, e fazer a seguinte pergunta: onde estão os riscos? Se for falando de ambiente aquático, dentro de casa, onde estão os riscos? Como a Sandra já havia dizendo, você tem um bebê que começou a engatinhar, um bebê que está andando, 2, 3 anos, curioso, que se enfia em tudo quanto é lugar. Você tem que, todo local que tiver água, ele primeiro, ou ele tem que estar tampado e travado, né? Por exemplo, no banheiro. Vaso sanitário, infelizmente, as pessoas não sabem, mas acontecem muitas mortes. E aí não tem aula de natação, não tem nada. Aí é uma morte por afogamento, porque a criança se debruçou. Explica melhor, se debruçou, o peso da cabeça é maior, não consegue sair
vão encontrar depois de 4, 5, 10 minutos e às vezes a coisa já aconteceu. Porque é muito rápido, né? O afogamento é rápido e ele é silencioso. Esqueçam isso que vocês veem nos filmes hollywoodianos. Socorro! Porque normalmente a pessoa não tem nem força para fazer isso, principalmente criança. Né? Pode ser que tenha um caso ou outro, pode, mas a maioria dos afogamentos de criança, sabe quando acontece? Primeiro, acontecem muito próximo de casa, de criança de 1 a 4 anos, muito próximo de casa, ou seja, dentro de casa ou ao redor. Acontece muito em churrasco, fim de semana, porque a história do todo mundo está olhando, ninguém está olhando, que é o que a Sandra dizia. Então a gente sempre aconselha, olha, você vai fazer uma festa, tem piscina, tem algum local, tem lago, tem represa, nomeie uma pessoa que vai ser o vigilante, o guardião, o observador, o fiscal, como você queira chamar, daquele momento. Faz até um crachazinho, os próximos 30 minutos você é o responsável. Me dá seu celular, me dá tudo. A sua função aqui é ficar olhando as crianças. Por quê? Porque é muito rápido. Dali 30 minutos você coloca outro e todo mundo curte a festa em segurança ou em maior segurança. Por quê? Infelizmente, não existe uma pílula, um remédio, nada que evite o afogamento. O afogamento, ele é democrático. Nem a boia, né? Isso nem a boia. Tem que ficar bem claro, porque muitas vezes nesses churrascos, coloca a boinha nas crianças e vou lá para a churrasqueira, né? E não é assim que funciona. E mesmo os coletes, ok, melhor, os coletes corretos, porém, a supervisão atenta e constante de um adulto. Gravem isso, a supervisão atenta e constante de um adulto. Ela é essencial. E quanto menor a criança, menor a criança, menor a distância que o pai tem que ter. Você tem que ficar da criança, né? Existe um dito que diz, um braço de distância. Eu não sou tão radical, porque tem crianças que têm uma habilidade maior, tal, mesmo com 3 anos, tal, só que você tem que estar próximo. Né? E prestando atenção. Aparelhos eletrônicos te levam para um mundo totalmente à parte daquele que você está vivendo ali. Não, eu estava sentado na beira da piscina, né, com o meu celular, vendo não sei o quê, e a coisa aconteceu e foi embora. Né? E a pessoa não viu. Quantos afogamentos a gente vê assim? Entendi. E pensando na criança, mais uma vez, não dando a responsabilidade para ela nem para salvar alguém, como eu falei, e nem de se auto-salvar, acho que isso também é importante, né? Uhum. Mas a gente pode, nas aulas de natação, estimular algumas habilidades para evitar ou facilitar esse processo de uma criança identificar esses riscos, ou se ela identificou alguma dificuldade, ela conseguir tentar se proteger. Lógico que não transferindo, por isso que eu não sei se a pergunta está adequada, porque senão parece que a gente quer estimular a criança a se salvar na piscina, e não é isso, né? Sim. O que você, Sandra, orienta para que os professores de natação e as famílias também entendam que a natação ela é importante de desenvolver X habilidades, que é o que você vai falar para a gente agora, mas sem essa responsabilidade da criança se salvar de um afogamento. Isso que a gente vai posicionar é para tornar a criança mais segura, como a gente falou, mas ela só vai estar segura se tiver um adulto próximo, né? Porque é ele que é responsável por essa criança. Então, primeira coisa, no caso dos pequenininhos, dos bebês, vamos colocar assim, de crianças até 3 aninhos, ou mesmo as maiores, nunca ir atrás de um brinquedo. E é o que mais acontece acidente. A criança deixa o brinquedo cair na piscina ou chega na piscina e já tem brinquedo na piscina. E aí a tendência, o que ela fazer? Pular para ir atrás. Pular para brincar, né? Então, desde que a criança começou a rastejar, engatinhar, ensinar que ela não pode entrar na piscina sem um adulto. Então, isso é muito importante. Como é que ensina isso? Né? Aí os pais podem perguntar. Não entrando com ela no colo, não pulando com ela na piscina, né? Não entregando para o outro e simplesmente deixando ela sentada na borda e falando para ela esperar. O adulto vai sentar do lado, ela vai sentar do lado. A partir do momento que ela senta, normalmente com 7, 8 meses ela já está sentando sozinha. Então, já ter essa conduta. Tanto que quando a gente faz isso nas aulas, os pais assustam. Como assim? Não vai entrar no meu colo? Né? É exatamente por isso, para que ela entenda que ela não pode entrar na piscina se não está o papai, a mamãe, a babá, a tia, o acompanhante dela, né? Não está com um adulto. Então, essa é a adulta.
nas crianças maiores, aquelas que têm medo de água também, explicar isso, que ela não pode pular atrás de um brinquedo, porque ela não tem uma sustentação ainda na água. No caso dos maiores, principalmente as crianças de 4 aninhos e diante, que se acham super-heróis, eles querem socorrer. Se você fizer essa pergunta para eles, se tiver um amigo, alguém se afogando, você pode socorrer? Eles vão falar que sim. E é a gente conscientizar que não. Né, que ele não pode socorrer, que ele tem que buscar um adulto, que ele tem que chamar um adulto. Ele tem que jogar algo, se ele estiver por perto, para essa criança, ou esse adulto agarrar, e ele tem que chamar o adulto. Então, isso é muito importante, porque eles se acham super-heróis, porque é isso que eles veem no desenho. Né? Então, eles vão lá querer socorrer. E depois as habilidades aquáticas. Né? Então, no caso, ele cair na piscina e voltar para a borda. E muitas crianças acham que ela tem que nadar até o outro lado. Então, não, ela tem que voltar. E depois que ela consegue isso também, a flutuação dorsal, né? O boiar de costas. Então, ela cair na piscina, boiar de costas, ou também o nado mamífero, ou o nado cachorrinho, que é onde ela vai respirar. Então, são as habilidades aquáticas antes de nado. Então, é isso que a gente tem que mostrar para os pais. Antes dela aprender a nadar, ela tem que aprender a se, entre aspas, não auto-socorrer, mas sim se socorrer, né? Se caso venha acontecer um acidente. A gente não vai entrar no mérito de como fazer isso na prática, né? Porque senão a gente teria uma outra conversa aqui, e nem quais são os métodos para fazer isso, porque a gente sabe que na internet tem de tudo, né? Isso. Os métodos que traumatizam a criança. A Sandra tem um trabalho bem legal nesse lance do trauma free, né? De manter aquele ambiente, além de seguro, mais seguro para a criança, prazeroso, né? Ele tem que fazer tudo isso de forma adequada, sem ser forçado a isso. Mas o papel do profissional hoje que trabalha no conceito que a gente já falou no primeiro episódio, né? De trabalhar com segurança, educação, trabalhar a questão do desenvolvimento e da diversão, traz essa ótica para a gente, para o profissional que está ali, e a gente tenta transferir isso também para as famílias no dia a dia durante as aulas. Mas, Rafa, qual que seria então, na sua ótica, transportar isso em grande escala? Que eu acho que é um dos papéis, das funções do INAT, que é transportar isso em grande escala para as comunidades, para uma cidade inteira. Como que vocês hoje orientam, até nós profissionais mesmo, como que a gente pode sair do nosso universo da piscina e levar isso para frente, e depois como que a gente escalona isso, né, para que as pessoas consigam ver mais e ter mais acesso à informação. É um número tão grande de afogamento que, na minha ótica, será que ninguém sabe? É que a gente está no universo da natação, a gente sabe, mas como levar isso para a comunidade em geral, né, para uma escala maior? Então, esse é um trabalho, como eu disse no começo, de longo prazo, né? A gente tem tentado, da nossa maneira, fazer isso. Primeiro, por que nós criamos o mês de segurança aquática? Um dos objetivos é chegar nisso que você está falando. Mas o primeiro, a gente precisava fazer com que aqueles que vivem disso, que são as escolas de natação, os professores de natação, os clubes, as academias, entendessem a problemática. Então, hoje, nós já estamos numa fase, já lá 2018, 2019, a gente já estava nessa fase que isso se espalhou pelo Brasil. Dificilmente você vai numa escola de natação hoje que não se fale, pelo menos numa aula específica de segurança aquática. Então, a primeira fase do nosso projeto era trazer o nosso grupo junto e entender isso virar em escala nacional. A segunda fase começou também lá em 2014, 2015, a gente começou com tentar a legislação, porque você precisa do suporte público e a regulamentação, leis, para que isso possa entrar dentro dos governos, no pensar na estratégia que ele tenha que ter. Então, nós começou na realidade em Franca, a primeira lei que instituiu novembro, mês nacional de segurança aquática, e que exige que naquele mês a prefeitura, as escolas, não sei o quê, ligados ao município, falem sobre o assunto. É cumprido? Nem sempre. Logo depois, em 2016, São Paulo fez a mesma coisa. E agora a gente está com outras cidades, Londrina, em Minas tem algumas, no interior de São Paulo tem outras. Então, é você conscientizar o poder público da necessidade de você levar esse tipo de informação.
Agora a gente está no Congresso Nacional, em última fase de aprovação no Senado. A gente não sabe porque a política é muito controversa, mas só falta uma aprovação para ter a aprovação do presidente da República disso transformar em lei nacional. Por que isso é importante? Porque aí você atrai o poder da mídia. A mídia fala, existe um mês para isso, então vamos falar sobre o assunto. Fora isso, a gente tem que fazer um trabalho que cada um de vocês ou cada um de nós, como algum de vocês falou, não é necessário a piscina para que a gente faça esse trabalho. Então, ir às escolas, o material que a gente disponibiliza, que a Sobrasa disponibiliza, tudo isso pode ser utilizado para que você faça um trabalho voluntário ou que os profissionais de educação física das escolas públicas e privadas utilizem uma aula específica para falar sobre isso, porque isso é conscientização. Então, é um trabalho muito mais amplo. Eu conclamo sempre os professores de educação física que dão aulas de natação e que também sejam professores de escolas públicas ou privadas, mesmo que seja de uma atividade de educação física que não tenha água, ele pode utilizar esse espaço para falar sobre isso. Então, este é um trabalho que tem que ser ampliado, né? E aí por isso que eu sempre digo que é uma obrigação social do professor de natação, do professor de educação física e da escola de natação falar sobre esse tema. E aí você ampliar. E vocês facilitaram isso colocando muito conteúdo e material gratuito lá no site do INAT, tem né? Muita coisa. Então não precisa ser professor de natação para acessar o site do INAT, pegar esse conteúdo, e levar vai para na as Sobrasa escolas. também, pode, lá tem vídeo, tem um monte de coisa. O que importa é que se fale. Exato. Tem até uma plataforma que Tubagol, o Tubagol. que é do legal, Davi, verdade. que é uma Falando criança da que fala com a criança, né? Então isso Você também baixa foi gratuitamente, tem curso, tem muita coisa que pode ser trabalhada. Vocês fizeram um curso recente, né? Você e o Davi juntos. Sobre o banho, como iniciar o banho para que os pais tenham essa noção também, né? E se torne uma criança mais segura na piscina. E é legal essa plataforma, porque o Davi é uma criança, que então isso é uma linguagem... A linguagem mais fácil para acessar, exato, para né? outra criança, né? E no aplicativo deles é uma linguagem fácil também para essa criança estar se atualizando. Legal. Então é bem legal. Então, para quem não conhece, Tubagol, que também é uma plataforma legal, além do site do INAT, profissionais que não precisam ser necessariamente profissionais da natação, que podem acessar o conteúdo gratuitamente e trabalhar aí com essa temática. Na aula de educação física, o profissional pode fazer isso, né? O professor de educação física. Então, é isso que a gente falou. Não tem que ter a água em si, porque o material ele é tão lúdico e ele é tão claro que mostra para a criança a conduta dela, que ela tem que ter fora da água e dentro da água. Então, ele sentado na aula de educação física, distribuindo esse material, conversando com as crianças, uma coisa muito importante é isso, é conversar com a criança e dar voz para a criança. Às vezes, a gente não permite que a criança fale, né? E é isso que a gente tem que parar e começar a fazer. Ouvir mais a criança para interagir na fala dela. Legal. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu só queria chamar a atenção. Manda bala, temos tempo. Ainda chamar atenção Pedro disse que temos tempo. Por uma coisa que é importante. Cada local tem a sua realidade. Se você está numa cidade, eu não conheço exatamente a Mogi, mas de repente aqui em Mogi você tem cachoeira, ou você tem rio, é importantíssimo que na sua aula de natação você remeta a esses espaços, porque é onde a criança vai ter mais contato e onde pode acontecer o problema. Porque existe uma coisa chamada habilidades aquáticas e competências aquáticas. Não é porque você é um bom nadador de piscina que você é um bom nadador no rio, um bom nadador na represa, no mar, porque são ambientes diferentes. Cada ambiente, e a Sandra, junto com a Ana Maria e o Dr. Davi Spielmann, da Sobrasa, fizeram uma tabela de risco que mostra que em cada ambiente aquático você tem os riscos específicos. Então, às vezes você pode ser verde, porque é por cores, você pode ser verde na piscina e pode ser amarelo ou vermelho em outros ambientes, porque você não tem aquela competência aquática. Então, temos habilidades e competências. Saber entrar e sair
de uma piscina é uma competência, né? Quantos ensinam a entrar e sair de uma piscina? Isso faz parte. Numa aula que você não tem a piscina, o exemplo que a Sandra deu, você ensinar a criança que não tem acesso à piscina, que ela não pode tentar ajudar, pular para ajudar, e sim, que ela pode gritar, que ela pode chamar, que ela tem que jogar um material flutuante. Reconhecer os riscos, né? Que é a daquele ambiente. Exatamente. Isso não precisa de água para você fazer. E quando o Rafa falou em competência, é importante a gente falar que é a competência motora, que é a parte de habilidade aquática, a cognitiva e a emocional. Porque se um barco vira em cima de uma criança, sem querer, então ela tem que ter mais emocional e, claro, a parte motora para sair daquela situação. Porque às vezes ela sabe a parte motora, mas se ela não tiver um controle emocional ali, é onde ela vai poder morrer afogada. Onde você simula, às vezes a gente fazia e outras escolas fazem, você simula determinadas situações. Ah, mas isso é diferente. Não, a gente está trabalhando o emocional. Não é só aquilo, porque se ela tiver condição de ter passado por uma situação que não é igual, mas que lembra, pode ser que ela tenha mais chance de sair daquilo, porque ela tem o emocional trabalhado. Ou para quem está de fora, identificar aquele ambiente de emergência e saber agir. O que pode fazer, né? Como ele pode agir. Exatamente. Bom, para a gente seguir para o finalzinho da nossa conversa, só uma orientação, Sandra, principalmente para os pais. Quais são esses sinais de alerta que podem sinalizar um afogamento hoje, quando eles estão com as crianças? O que a gente pode orientar essas famílias? Tem algum sinal específico? A criança, lógico que não num afogamento fatal, mas os primeiros graus de afogamento, Rafa ou Sandra, vocês puderem me orientar assim, ó, identificou X coisa, se preocupa. Tá. Principalmente a questão dela, e isso aí não só na aula de natação, mas em casa, se ela engasgar, né, com água, com líquido, até na própria amamentação no seio da mãe, tá? Se ela engasgar e para e continua engasgada depois, tossindo, ela continua tossindo, nas primeiras horas, lá 4 horas, esse tossir não parar, isso pode ser um sinal desse líquido. Principalmente depois no episódio de engasgamento, tanto na piscina como em casa, com suco, até 4 horas em média desse engasgue, tá? Se isso ficou contínuo, o ideal é levar para um pronto-socorro. O ideal não, é necessário. O ideal é necessário, perdão. Para que ela realmente... Por quê? Porque existe uma proteína pulmonar que vai ter reação. Então, ela tem que ir para o hospital. Se isso acontece 5 horas, 6 horas ou até 8 horas depois da aula de natação ou depois não tem nada a ver com o líquido. Tá? Se essa tosse vem depois, aí não tem nada a ver com isso. Né, com esse engasgue. Então, esse acho que é o principal alerta que a gente tem que dar para eles. Pode acontecer numa situação lá do final de semana, a criança estava brincando, engasgou, né, e depois não prestou atenção. Então, só para esclarecer isso, desculpa, que esse seria já o grau 2. Perfeito. A partir do grau 2, que vai até o 6, você precisa ter um suporte médico, independente. Grau 1 é aquela coisa... você entrou na piscina, bebeu um pouco d'água, tossiu, ok, normal, tudo certo. Isso você não precisa, ok. Agora, continua tossindo passou eu até 4 horas, mas eu não esperaria tudo isso. Sim. Continua tossindo, acabou a aula de natação, acabou de engasgar, meia hora depois está tossindo, leva. Porque no máximo que vai acontecer é você ficar tranquilizado de que aquilo não é um problema. Perfeito. Mas isso se essa tosse for contínua, né? Sim, lógico. Não é tossi um pouquinho, parei, aí cheguei no vestiário, tossi, não. Tem que ser contínuo. Tem que ser algo acompanhado e observado. Que está irritando a garganta. Que irritou a mucosa. Que você está fazendo aquilo de forma constante. Para a gente finalizar, nossa última pergunta final aqui, para a gente encerrar o episódio e eu agradecer vocês, eu queria falar da parte legal. A Sandra falou do lúdico, né, em todo esse processo. E quando a gente acessar a plataforma do INAT, a gente acessa lá o site e vê os conteúdos que a gente tem, a gente vai encontrar um carinha chamado Toquinha. E agora uma legião que segue Toquinha e os seus amigos ali, os personagens todos. De onde surgiu isso? Como vocês trouxeram o Toquinha e seus personagens todos para esse universo, para falar desse conteúdo todo, num tema tão sério, né? Como que surgiu essa ideia? Bom, para falar em temas sérios, aí vem da minha parte de comunicação,
meu histórico e tal. E também eu tenho um parceiro que trabalha com a gente, que é o Hamilton Dertônio, que é o profissional que faz isso, ele é meu amigo de escola, para você ter uma ideia. Legal. Ele trabalhou comigo em todos esses anos. E eu, sabendo das habilidades que ele tem, nós precisávamos personalizar um professor, que é o Toquinha, que fosse aquela pessoa que fosse simpática, que ela tivesse empatia e simpatia, né? Que ela pudesse falar coisas sem ser um ser humano, porque tira a questão do gênero, tira muito de coisa. Então a gente criou ali. E que acessasse a criança. E que acessasse a criança diretamente. Discutimos bastante, tal, chegamos. Só que o Toquinha sozinho, ele ficaria limitado ao papel do professor. Aí nós colocamos primeiro, acho que 5 personagens, porque hoje são 9 mais o Toquinha, são 10. E aí a gente já tinha uma ideia de colocar um grupo que falasse para públicos específicos. Por quê? Porque o mundo é feito assim. Você tem desde um ser fantástico, né, do ponto de vista que não existe, que é o Toquinha, até crianças representadas, e agora a vovó Mac, a recém-chegada na turma, a vovó Mac, que está ali porque a gente precisa acessar, por exemplo, os idosos, porque os idosos cuidam muito das crianças. E a Maria Alice Corazza, que foi homenageada com essa personagem, tem esse acesso. Da mesma forma que o Dr. Wagner, o nosso pediatra da natação infantil, que está com a gente desde 2015, se eu não me engano, também é o Sasuke. Ele fala Sasuke porque ele é japonês, tal, é o Sasuke, que é o nosso personagem que é inspirado nele. Né? Então, aí você tem a Zoe. Não, agora fugiu o nome dela, ela vai me matar. Bom, com síndrome de Down, que representa as crianças. Angelina. A Angelina, eu não queria falar porque é a Angelina, que representa uma criança que não está mais com a gente, de uma profissional que se dedica a isso. Então, a gente juntou a necessidade de falar com públicos diferentes, com homenagens, e isso tem dado muito resultado, muito resultado, porque nos possibilita falar com públicos diferentes, mesmo que às vezes uma ou outra pessoa possa não entender. Que legal, que legal. Muito legal porque a gente vai vendo os personagens sendo criados, as homenagens acontecendo normalmente nos congressos, né? E entender que esse é o objetivo, é falar com um público hoje de diversas óticas, né? E principalmente de uma temática tão importante. E utilizar esse universo lúdico facilita, porque chama mais atenção, não só da gente como professor, mas principalmente das crianças. Tanto para o público típico como atípico, que tem o personagem também para o público atípico. Bom, a gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas, porque primeiro que a gente é amigo e bateria papo bastante aqui, mas mais uma vez eu queria agradecer o tempo e a disposição de vocês de virem até aqui para me ajudar, né? E eu fico emocionado de verdade, porque vocês me ajudam muito, vocês me orientam, vocês são meus mentores, vocês são meus parceiros, vocês são meus amigos. E eu fico emocionado de poder ter vocês na minha vida, na minha família. Feliz. Estou muito feliz por ter Sandra e Rafael do meu lado, me ajudando a construir a minha profissão, assim, o que eu escolhi fazer. Obrigado, não vou falar mais nada, senão aí eu choro de verdade. A gente que agradece, André, porque quando a gente tem pessoas como você engajadas, profissionais assim, falando como profissionais, né, fora tirando o lado da amizade, como a gente está colocando, é isso que nos move, é isso que move o nosso objetivo, ou seja, é passar isso à frente, porque a gente é uma passagem aqui, né, e tem que continuar, ela não pode parar. E se a gente sabe, se tem pessoas como você, como profissional ou como amigo, né, como a gente está colocando, a gente sabe que isso continua. E nós sabemos muito bem também que não somos só nós que estamos trabalhando, só ao contrário. Nós estamos vindo porque outros estão fazendo, né? Mas é isso, é agregar. Começou com a gente. Exato, é agregar. A gente está continuando a roda, a gente não está inventando. Por isso, né, que no INAT a gente disse que a nossa missão é ajudar a desenvolver, é ajudar. A gente não
que faz, a gente ajuda a fazer. E quando encontra pessoas como você, isso nos incentiva, né? Porque a gente tem muita decepção também. A gente tem muita decepção, como qualquer pessoa. Tem muitos momentos que a gente fala, não vale a pena, a gente não tal. Só que aí a gente lembra de pessoas que acreditam na gente. Então a gente toca. Obrigado também por acreditar na gente. Aí eu acredito muito. Vocês estão deixando um legado sensacional, assim, eu tenho certeza. E que bom. Aguardem o nosso livro. Mas isso é para outra história. Essa é para outra história. Que legal. Então, beleza, tem novidade chegando. Eu acabei de saber, não sabia não. Que legal, gente. Obrigado mais uma vez. Para você que ficou com a gente até aqui, mais uma vez, agradecer pelo tempo de escuta. Esse é um projeto que nasceu recentemente dentro do Instituto Aquafit. E a gente tem aí inúmeras outras possibilidades, novos convidados. Acompanhem, sigam a gente lá nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, e espero que vocês tenham curtido esse episódio que para mim foi bem rico, construtivo, emocionante e que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Obrigado mais uma vez.